Abra aí no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos lá, no Novo Testamento, capítulo 18, verso 18. Se você já encontrou, inclina a sua cabeça um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fala, Senhor, conosco nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, da Tua Palavra. Mostra-nos, Senhor, aquilo que é o mais importante, para que, meu Senhor Jesus, de facto, esse não seja só mais um culto, mas, meu Jesus, ensina-nos, Senhor, para que a gente volte para casa em paz, em comunhão com o Senhor, e mais importante do que tudo, que a gente leve daqui a salvação à nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha só, diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é quem? Que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. Depois vem e faz o quê? Segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito o quê? Muito rico. Olha só, presta atenção. A gente já vai continuar a ler, mas presta atenção nesse versículo. Ouvindo ele isso, ficou muito o quê? Triste, porque era muito... Se você fosse rico, você ficava triste? A pergunta está mal feita. Eu ter uma boa condição financeira, eu ser rico, é motivo de tristeza? Não deveria ser. Pelo contrário, ser rico deve ser algo bom. Sim ou não? Então, salta aí para o versículo 28. Disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nos céus. É isso? O que é que está escrito aí? Não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura, ou seja, a vida eterna. Amém? Então, por favor, preste atenção. Essa é a passagem, não é parábola, não é história inventada, é a passagem, é algo real do jovem rico. Se na sua Bíblia algumas aparecem uns diálogos aí a vermelho, significa que é o próprio Jesus quem está. E no caso ele não está apenas a contar algo, ele está a conversar com alguém. Resumindo, há um jovem cheio de dinheiro que chega até Jesus e já começa o quê?
a dar graxa. Bom mestre, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus já vai cortando ali a graxa toda, não é? Dizendo, olha, bom só há um, que é Deus. E vai lhe perguntando, tu conheces os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, honra o teu pai, a tua mãe, etc. E o rapaz diz o quê? E Jesus, sabe, mestre, na realidade de vez em quando, é isso que ele diz? Não. Tudo isso desde a minha mocidade eu tenho observado. Esse observado aqui não é eu olho e... Não, é eu sei e eu quê? Eu pratico. Não só sei os mandamentos, como também coloco em prática. E Jesus diz-lhe o quê? Pronto, então estás salvo. É isso? Está feito. Se cumpres os mandamentos, ou seja, tens um bom caráter, tu pões toda essa doutrina em prática, está feito, está salvo. É assim? Olha para cá, presta atenção. Não se distraia. Olha aqui no meu olho azul. Eu posso dizer isso, nem toda a gente pode dizer isso. Aí Jesus diz-lhe o quê? Não, olha, atenção. Falta-te. Se calhar às vezes a nós falta-nos muita coisa. A este jovem, Jesus diz-lhe o quê? Falta-te uma coisa. Vai, pega na tua riqueza, vende tudo o que tens e traz para mim, para eu viver bem. Foi isso que Jesus falou. Pega nas tuas riquezas, vende, dá aos pobres, partilha com quem precisa. Deixa tudo e segue. Esse fulano dá a resposta para Jesus, vira costas e vai-se embora. A Bíblia diz, vai triste porque era muito rico. Ponto 1. Esse jovem vai atrás de Jesus por mais riquezas? Não. Esse jovem vai atrás de Jesus por bênçãos, milagres e etc? Não. De facto, a questão que ele faz e o que ele vai buscar em Jesus é aquilo que todos nós temos que colocar como prioridade da nossa vida. Ele vai perguntar, mestre, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E na realidade não há nada mais importante que a nossa entrega a Cristo, porque é isso que nos traz a salvação. Agora eu tenho que entender desde já, ou seja, logo à partida, uma coisa. A salvação é pela graça, mas a salvação não é o quê? Não é de graça. Não é porque Jesus morreu por mim na cruz que agora, pronto, toda a gente vai ser salva. Isso de facto era o que Deus queria. Mas Deus é justo e Deus tem que agir com legalidade. Na realidade, a salvação é para aquele que de facto se entrega a Cristo. Eu sei que se calhar você hoje em dia ouve o contrário na internet, em muitos pregadores, em muitas doutrinas, que é Jesus já morreu por nós, Deus é amor, Deus ama o ser humano. Isso não está errado de todo. De facto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele o quê? Crê, não sofra, mas tenha um carro novo, a vida eterna. Mas se o assunto é só o amor de Cristo, se o assunto é só o amor de Deus, se a única situação aqui é só o sacrifício de Jesus, então quando esse jovem perguntou, mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Por que é que Jesus não lhe disse, espera mais um tempo que eu vou ser crucificado e aí tu já vais receber o quê? A salvação. Se o assunto é só, como hoje em dia querem passar, não interessa se faz parte da comunidade LGBT, não interessa se é adúltero, não interessa o que é que você faz, Jesus morreu por nós, está toda a gente salva. Não funciona assim.
De facto, Deus quer salvar toda a gente, mas não funciona dessa forma. Tanto que a resposta de Jesus não é espera mais uns meses ou espera mais um tempo, logo, logo tu vais receber a salvação. Não, olha, atenção, ainda te falta o quê? Uma coisa. E é esta coisa que nós temos que pensar muito bem em trazer para a nossa vida. Que às vezes, talvez a gente pense como esse jovem rico. Mas eu cumpro os mandamentos. Eu larguei o pecado. Eu era viciado, já não sou. Eu era adúltero, já não sou. Eu era desobediente, já não sou. Mas às vezes há algo que ainda está a preencher o seu coração. Há algo que às vezes ainda está em primeiro lugar e à frente de quem? Jesus. E o segredo da salvação está aqui. Jesus deu-se por inteiro, Jesus deu a sua vida, e aquilo que Ele cobra de nós não é o nosso dinheiro. Aliás, se você acha que Jesus estava interessado no dinheiro desse jovem, é só você ler com atenção. Porque ao contrário de muita igreja, de muita seita que existe aí, Jesus não falou, vende tudo que tens e traz para mim e para os discípulos. Não, vende e dá o quê? Aos pobres. Não é que a obra de Deus não precise, mas você vê que, olha, o que eu quero não é o teu dinheiro, o que eu quero é o teu coração. Não sei se você, lá está, as redes sociais são ruins num aspecto, e mesmo na ruindade, às vezes é bom para a gente abrir o quê? Os olhos. O pastor sul-africano começou a dizer aos seus fiéis, a postar na internet, e depois dá uma raiva, mas uma raiva santa. Sei que isso existe, mas eu vou pensar que sim, né? Que é, esse pessoal tem uma quantidade de gente que os assiste. Tem igrejas cheias de gente. A gente faz para pregar a verdade e levar a pessoa à salvação, e é um castigo. Esse fulano, pastor sul-africano, começou a pregar o quê? Dia 23 ou 24 de setembro vai ser o arrebatamento. Jesus vem buscar a sua igreja. Porque este fenómeno assim, porque isto que está a acontecer, e os fulanos usam o quê? A Bíblia. Por isso é que a gente sempre fala o seguinte: tudo que você ouve, você tem que chegar em casa e ler. Porque uma coisa é nós lermos um versículo, outra coisa é você ler o contexto todo. Aí pega num versículo aqui e outro acolá, depois as pessoas não vão ver. Olha, dia 23 ou 24, Jesus vem arrebatar a sua igreja. Então, por que é que você há de ter uma casa grande? Por que é que você há de ter o seu carro? Vende tudo. Lá vem a conversa do bandido e traz para onde? Para a igreja. Ainda que Jesus venha amanhã, por que é que você não há de manter o seu carro até amanhã? Ainda que Jesus volte amanhã, por que é que você não há de manter o seu ouro e a sua conta bancária cheia até amanhã? Mas é isto que eu não entendo, e as pessoas vão atrás disto tudo. Resultado, hoje é dia 28. Estamos cá todos. Porque Jesus não veio buscar a sua igreja. Claro que o pastor desapareceu, não porque foi arrebatado, mas porque pegou no dinheiro e o quê? Deu à sola. E agora vêm as pessoas para as redes sociais a dizer: eu perdi o meu carro, eu perdi o meu dinheiro, eu vou ficar sem casa porque eu desfiz-me de toda a minha condição financeira. Alguns despediram-se do quê? Do trabalho. Mas porquê? Se Jesus vier te buscar, você está preocupado em se despedir?
vai empregado mesmo, não há problema. Resultado: agora as pessoas se lamentam e depois a pessoa não se revolta contra aquele bandido, ainda se revolta contra quem? Contra Deus. Mas isso mostra algo que as pessoas ainda não entenderam, que nós não vamos alcançar a salvação, não é por aquilo que nós temos. Muita gente acha confortável, não, se eu der muito dinheiro para a igreja, então eu vou ser salvo. Isso quer dizer que eu não tenho que ofertar. Você não tem, você não é obrigado. Você tem uma boa condição, partilha com a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de crescer. Mas não é você se desfazer de tudo, principalmente quando é nesse interesse. Se eu ofertar muito, se eu der muito dinheiro, então eu vou ser salvo. Não tem a ver com aquilo que você tem para dar. Jesus, aquilo que Ele quer da sua vida é o seu coração, para que Ele possa habitar na sua vida. Esse jovem rico quer muito ser salvo, só que o dinheiro, as riquezas estão em quê? Em primeiro lugar. Que é isso que nós temos que analisar em nós mesmos. Será que ainda existe algo que está a ocupar o lugar de Jesus? Diz, como é que eu sei que eu estou salvo? É muito simples. Quando você está salvo, você tem certeza. Você tem a certeza da salvação. Não porque alguém te disse, não porque alguém está aí a amaciar o seu ego, a dizer, você oferta muito, você é obreiro, você é bispo, você está salvo de certeza. Não. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não tem medo da morte. Não é que você quer o quê? Não é que você quer morrer. Mas pensar em morrer não te causa medo, porque o dia que você partir desse mundo, você sabe que vai para junto de quem? De Cristo. Porque está o quê? Salvo. Porque se a pessoa não tem certeza da salvação, morrer começa a ser um problema. Ok, eu morro e a minha alma vai para onde? Eu vou descansar eternamente? Ou já não basta o inferno que eu vivo aqui e ainda vou sofrer eternamente? Agora, quando você tem a certeza da salvação, morrer não é um problema. E nós temos que analisar isso. Bispo, muito sinceramente, se eu morresse hoje, eu não sei. Então você tem que pensar. E não é difícil. Pensa assim. Por norma, Jesus diz, quem quer vir após mim, toma o quê? A sua cruz. Caminhar para a cruz é a mesma coisa que caminhar para a salvação. Só que lá está, é preciso caminhar em direção. Sim, Jesus diz, eu estou à porta, eis que estou à porta e bato, sim, ok. Mas, repare que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, significa que se eu quero o alívio, eu quero a salvação, eu tenho que ir até quem? Até Jesus. Só que, vamos supor que isto é o nosso coração. Pastora, venha cá, faz favor. Preciso daqui da minha auxiliar. Isto é o nosso coração. Vamos supor que isso é de alguma forma uma bagagem que a vida, o mundo e etc. vai nos colocando. Se a bagagem for leve, eu até consigo o quê? Caminhar bem. A correr até. Dá para ir a correr. Só que o que acontece? Alguns é sumo de uva, não é vinho, atenção. Mas alguns ainda têm o vício. O vício ainda é prioridade. Aquele tempo na tasca, com os amigos, nas festas, de beber até aqui para o lado. Outros
Não brinco com bonecas, atenção. Mas alguns ainda estão presos no adultério. Mesmo ele falou há pouco que a pessoa não vive no erro, no pecado. Sim, mas há quem viva. E há quem ache que, vou dizer no caso dos homens, que para ser homem tem que ter muitas mulheres, tem que se divertir, tem que explorar o mundo aí fora. E coloca isso muitas vezes como prioridade e não consegue deixar isso. Aí é algo que vai ocupando o coração. Tem outros que o jogo, sei lá, as raspadinhas, a lotaria, o Euromilhões, fazem disso a sua confiança. A pessoa não crê que Deus vai prosperar. A pessoa não crê que Deus vai mudar a vida dela. A pessoa acha que, não, se eu jogar, eu vou ficar rico e aí a minha vida vai ser diferente. Esquece, é que o jovem rico também era o quê? Rico. Mas a riqueza por si só trazia-lhe alegria? Não. O que ele queria mesmo era a salvação, só que, lá está, ele achava que não podia largar as riquezas. Tem outros, é o orgulho. O orgulho não, a mágoa. Que não tinha um calhau maior, só esse. Esse é levezinho. Ah, pronto, é para não estragar a mágoa, é mágoa de criança. E a mágoa é um peso muito grande. Bispo, eu quero a salvação, mas eu não perdoo aquela pessoa. E isso tem a ver com outra coisa que é o orgulho. E o nosso orgulho é algo perigoso, porque ele de alguma forma, na minha cabeça isto corria melhor. Correu, pronto. O orgulho, ele tranca a nossa vida, o nosso coração. Aí o que é que acontece? Começamos levezinhos, né? Parece que vou para a escola. Só que com essa bagagem toda, com tudo isso que vai ocupando a nossa vida, é teatrinha, lá que dá para mexer, mas faz conta que não, né? Aí o que é que acontece? A pessoa quer caminhar até Jesus, mas não consegue. E não consegue por quê? Porque ela própria não quer se desfazer. Porque se eu quiser, é só largar. Aliás, nós temos que começar a entender que aquilo que nos leva à salvação não é aquilo que nós temos para dar, mas sim o quanto nós estamos dispostos a renunciar para chegar até quem? Cristo. Se eu estou disposto a renunciar essa mágoa, meu orgulho, renunciar a riqueza, não significa viver na pobreza, na miséria, é não fazer do dinheiro o meu Deus. E isso pode se aplicar a muita coisa: família, relacionamentos, carreira, profissão, vício, etc. Tem gente que quer a salvação, mas prioriza a família. Bispo, eu vou desprezar a minha família. Não foi isso que eu disse. Mas a nossa família não pode estar à frente de Deus. Quantas pessoas que largam Jesus por causa da família, como se a família fosse salvar a alma dela. Sabe, é que meu marido não quer, a minha esposa arranja confusão, os meus pais não deixam. E aí, a minha família cria muitos obstáculos, então para não ter confusão, eu vou ficar. Não, é que o meu familiar no domingo quis ir dar uma volta, quis ir passear. Pois é, o passeio vai mudar a sua vida, vai salvar a sua alma. E em vez de você trazer a sua família para Jesus, é muitas vezes a família a te levar para o mundo. Há férias, tem oportunidade para isso. A vida não é só abaixo da banheira. Vá passear no bom sentido.
Mas o problema é quando isso vira recorrente. Chega ao domingo, a pessoa não tem tempo. Dá para ir de férias, dá para ir para o circo, dá para ir para aqui, dá para ir para as compras, dá para ir para a praia, só não dá para vir buscar Jesus. Aí está como um jovem rico. Senhor, o que é que eu preciso de fazer para alcançar a vida eterna? Bom mestre, eu compro tudo, eu sou da igreja. E Jesus às vezes está-nos a dizer: meu filho, pois é, mas ainda te falta uma coisa, e tomara que seja só uma coisa. Queres a salvação? Muito bem, renuncia a isso, larga isso, deixa tudo e o quê? Segue-me. Volto a dizer, deixar tudo não é agora você vender a sua casa, o seu carro, o seu ouro, trazer para a igreja, não é isso. Trabalhe, lute para crescer, lute pela sua família, dê atenção à sua família. Isso só não pode estar à frente de quem? Jesus. Quem vai abençoar a sua família? Não é Deus? Ele tem que estar em primeiro lugar. Quem vai quebrar todas as correntes que impedem de você crescer, de vencer, é Jesus. Então Ele tem que estar em primeiro lugar. Quem vai te trazer o amor, a compreensão, preencher a sua alma, aquilo que os relacionamentos muitas vezes não conseguem, falham, somente quem? Jesus. Então Ele tem que estar em primeiro lugar. Se isso não bastasse, só Ele pode salvar a sua alma. Agora, o jovem rico foi-se embora triste e Jesus foi atrás dele. Anda cá. Não, não faças isso. Não. Queres ir embora? Então o quê? Vai. Se isso para ti é mais importante, fazer o quê? Ou seja, a escolha e a decisão é nossa. Ah, bicho, mas eu oro muito bem, eu leio muita Bíblia, eu oro de madrugada, eu sou obreiro, eu sou músico, eu sou bispo. Não é aquilo que você tem para dar que te salva, é o quanto você está disposto a renunciar que te leva à salvação. Eu quero muito isso, eu quero muito fazer isso mexe muito comigo, mas se isso desagrada a Deus, está-se a tornar o meu Deus, não, eu vou colocar isso de parte. Tem gente que não é capaz de perdoar, às vezes por coisas absurdas, algumas às vezes que a pessoa até pode ter razão, mas que a mágoa está a ser um peso na vida dela. Você continuar com mágoa vai mudar alguma coisa daquilo que aconteceu? Não. Fulano fez, fulano isso, fulano aquilo, não perdoou. Aí o seu coração está cada vez mais sujo, o peso cada vez é maior, o quanto isso bloqueia a presença de Deus é enorme, a vida está a afundar e o seu orgulho diz: não tens que perdoar porque tu é que tens razão. E isso muda o quê? Nada. Poxa, bicho, então quer dizer que buscar a Deus, estar na igreja, renunciar a isso, é só perder? Será que a vida com Deus é só isso? Perda. Vamos aqui para a Bíblia. Versículo 28. Disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos o trabalho, deixamos isso, deixamos aquilo. E talvez você diga o mesmo muitas vezes: poxa, arranjo briga com a minha família muitas vezes por causa da minha fé, rejeitei trabalhos onde ia ganhar muito mais dinheiro, mas para fazer a vontade de Deus, larguei o vício, larguei isso, larguei aquilo, porque a minha carne queria, mas isso era errado. Poxa, é só perder, perder, perder. Não. Versículo 29, ele lhes disse, ele quem? Jesus: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais aonde? Nesse mundo,
Não é só você renuncia e vai ser salvo. Não é só você deixa tudo e olha, quando morrer logo se vê. Não, Jesus te diz, meu filho, não há ninguém que renuncie o que quer que seja por minha causa, que não há de receber muito mais aonde? Aqui mesmo. Quando você deixa de fazer com que o dinheiro seja o seu Deus e ocupe o primeiro lugar no seu coração, Deus vai te prosperar. Deus não está preocupado que você tenha dinheiro. Deus não quer que o dinheiro tome o lugar de Deus na sua vida. Quando você é capaz de renunciar, você vence na terra e vai vencer no mais importante, que é nos céus. A palavra daqui não é só dizer, olha, deixa tudo, larga tudo, nega tudo, vive quase como um ermita e você vai alcançar a salvação. O próprio Senhor Jesus nos diz, não há ninguém que tenha renunciado, que tenha contrariado a família, que tenha deixado algo por minha causa, que não venha a receber muito mais. E Jesus diz lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e o quê? Tudo o resto vai ser acrescentado. Busque a Cristo em primeiro lugar. Tenha a capacidade de negar o que for preciso, de renunciar o que for necessário. Não deixe que nada funcione como um peso na sua vida, porque isso você vai querer sair do lugar e ir até Cristo, mas não vai conseguir. Agora, quando você renuncia, é muito fácil. Dá até para o quê? Dá até para abraçar Jesus. Então hoje nós vamos participar da Santa Ceia, da maior prova de amor e de renúncia. Jesus se fez carne, Jesus se fez homem, Jesus saiu da sua divindade para vir salvar a nossa alma. Falam em muitas religiões, em muitos deuses, mas ninguém foi capaz de fazer, se é que existissem outros deuses, não é? Mas seja no islamismo, seja do budismo, seja lá do que for, nenhum deles veio cá para nos salvar. Todos querem adoração, mas ninguém se negou para vir salvar a nossa alma. Jesus é o exemplo de que não é só cobrar, meus filhos, é isso que eu vos peço, porque eu também faço a mesma coisa. É vida por vida. Jesus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Jesus não quer te tirar do meio da sua família e que você crie brigas e confusões. Ele quer que Ele esteja no primeiro lugar. Vai criar atritos muitas vezes? Vai. Mas Deus vai te honrar. Amém? Então que essa Santa Ceia de hoje não seja apenas mais uma, mas que ela faça toda a diferença na sua vida. Então entrega a sua vida a Cristo. Se despoje de tudo o que tem sido um peso na sua caminhada cristã. Porque Jesus te garante não apenas que você vai vencer nos céus, você vai vencer na terra e você vai vencer nos céus. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus.